Eu nunca tinha visto um partido assim ser processado, uma ação pública, civil pública, contra o Partido Progressista. Ação civil significa não cadeia, mas pagamento de multas, de ressarcimentos, de danos morais, né? São 10 políticos, alguns ex-deputados e outros deputados. Mais ou menos 2 bilhões de reais de cobrança, né? A ação civil pública, ajuizada pela equipe da Lava Jato, se refere às propinas de muitos milhões obtidas por integrantes do Partido Progressista na Petrobras e na Odebrecht, no período de 2004 a 2014, que coincide com os governos de Lula e Dilma. Então, estão pedindo ressarcimentos, multas e danos morais de deputados e ex-deputados. Por falar em deputado, ontem 2 deputados bateram boca na Comissão Especial de Reforma da Previdência. Um xingou o outro de vagabundo e o outro xingou o um de vagabundo. Portanto, eu gostaria de propor... Vagabundo é você! Vagabundo é você! Vagabundo é você! Safado é você! Solicito... Baixo nível não! Solicito... Baixo nível não! Solicito que seja imediatamente... E aí eu lembraria da piada, né, de que os dois têm razão. Há uma outra piada que está correndo muito, é que os filhos de Adriana Anselmo querem que a mãe volte ao presídio, porque não querem ficar sem internet, sem celular. Os dois estudam na British School do Rio de Janeiro e têm que fazer trabalhos em casa, né? E a fonte desses trabalhos é a internet. E agora, vamos voltar à Enciclopédia Britânica? Os 2 filhos têm, um não completou ainda 12 anos e o outro não completou 15 anos. A lei fala em prisão domiciliar para a mãe de quem ainda não completou 12 anos. Está ali no limite. Em Caracas, o presidente Maduro, que controla o Supremo, fez o Supremo fechar o parlamento, assumir o poder legislativo. Agora a ditadura está clara, como é o sonho dos bolivarianos brasileiros. O legislativo, lá a Assembleia Nacional da Venezuela, tinha uma maioria de oposição, agora não tem mais nada, né? Agora escancarou. Aí eu pergunto, como é que fica a Venezuela no Mercosul? Teria que ser expulsa. Na Organização dos Estados Americanos, como é que fica a Venezuela com o Banco Mundial, né, e com acordos com outros países comerciais de financiamento que precisa, onde há necessidade de aprovação do Poder Legislativo. O resultado, os deputados e o povo estão pedindo a intervenção das Forças Armadas. Por coincidência, hoje faz 53 anos que o povo brasileiro e a Igreja Católica no Brasil pediram o mesmo às Forças Armadas e acabaram atendidos, né? Quando se encaminhava também para um regime semelhante ao cubano, né? Estimulado por gente que havia sido treinada na China, na União Soviética e em Cuba. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, PMDB, a 15 anos e 4 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Os anos dourados para ele acabaram. O juiz, na sentença, lembrou que não há ofensa mais grave que aquela que trai o mandato. Ele é um herói malvado também, né? Como Roberto Jefferson, que denunciou o mensalão, e ele tocou para frente, teve coragem de tocar para frente pedido de impedimento da presidente Dilma. Foi condenado por receber propina de $1,5 milhão de dólares, quase 5 milhões de reais, para a Petrobras explorar petróleo em Benin, esse país de língua francesa da África, ali daquele Golfo africano, do lado oeste da África. Só para lembrar, Benin também significa azul escuro, né? Ainda na cadeia, ele já está preso
há algum tempo, ele tentou chantagear e intimidar testemunhas, segundo diz o processo. É bom a gente lembrar que o presidente da Câmara, como ele era, é um dos sucessores do presidente da República, né? Na falta de vice, assume o presidente da Câmara. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, é bom a gente lembrar, foi conduzido anteontem à força para dar depoimento e responder a perguntas no Rio de Janeiro. Não deu imposto, mas corte. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou um corte de 42 bilhões no orçamento. Um belo exemplo, o governo cortando em sua própria carne e não cobrando mais imposto das pessoas. Agora, eu me pergunto o seguinte, todas as notícias que antecederam ao anúncio falavam em mais imposto. Será que era uma torcida pelo imposto, algo assim masoquista? Queremos mais impostos? Ou queremos que o povo sofra? Ou era apenas um balão de ensaio para saber da reação popular? E a reação foi contra mais imposto. Aí o governo percebeu e cortou mais na própria carne. De Brasília, Alexandre Garcia. Para quem quiser ver, todos aqui certamente já viram, palavra do presidente Lula defendendo a Previdência Social, a reforma da Previdência Social, dizendo da necessidade de se fazer a reforma da Previdência Social. Discursos da presidente Dilma dizendo da necessidade de fazer a reforma da Previdência Social. Qual é a diferença entre eles e nós? A falta de coragem. A falta de coragem para providenciar e realizar e fazer aquilo que de fato, Vossa Excelência não vai querer tolir minha palavra, deputado. Vossa Excelência não vai querer tolir minha palavra. Vossa Excelência, seja mais tolerante, deputado. Seja tolerante, deputado. Seja tolerante, deputado. Seja tolerante com o contraditório. 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 Vamos. Aqui, Vossa Excelência se manifestou várias vezes. Eu sempre respeitei a palavra de Vossa Excelência. Sempre respeitei a palavra de Vossa Excelência. Vossa Excelência não me cabe que ouvir a palavra que vai proceder patrulhamento da minha palavra aqui. Vossa Excelência não vai proceder patrulhamento da minha palavra. Vocês não vão fazer patrulhamento da minha palavra. Não vão fazer patrulhamento, não vai ter questão de ordem, porque eu estou falando, presidente. Ao final, não tem questão de ordem, o senhor continua falando, a palavra é sua. Eu quero dizer com não me cabe tolher a palavra, deputado, após questão de ordem, Vossa Excelência. Quero dizer com toda clareza, presidente, que fazermos a reforma da Previdência significa justamente a demonstração daqueles que separam a ideia de entender que o país precisa de uma reforma, mas não a fazem por uma questão populista, e aqueles que enfrentam com coragem, com determinação e com verdade as necessidades que o Brasil tem. O relator, de forma absolutamente abusiva, porque o senhor o inscreveu, ele nos atacou publicamente, sem ter nenhuma autoridade, nem política e muito menos moral, porque se ele quer medir a nossa história, eu não devo um centavo para a Previdência, como ele defende como empresário caloteiro. Portanto, eu gostaria de propor... Vagabundo é você, vagabundo é você, vagabundo é você, safado é você. Solicito... Baixo nível não. Solicito... Baixo nível não. Solicito que seja imediatamente... Solicito que seja imediatamente recomposta a ordem. Obviamente, a sua palavra foi indevida e a resposta considero da mesma forma. Retiro as duas e continuamos como se isso não tivesse acontecido, porque as manifestações não estão à altura do andamento dos trabalhos da comissão.